Antes de venir como el justo juez, vengo como el Rey de misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, les será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces, en el cielo, aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador. Saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Esto sucederá poco tiempo antes del último día. Mi llama de amor está quemando. Es tan grande que no la puedo mantener por más tiempo dentro de mí. Salta hacia ti con poder explosivo. Cuando se derrame, mi amor destruirá el odio satánico que contamina el mundo. El mayor número de almas serán liberadas. Nada como esto ha existido antes. Este es el milagro más grande que haré por todos. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me o gole da vontade de Deus para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que eu faça todas as minhas ações sob vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tem direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, fazer toda a reparação por todo e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade, vem divina vontade nesta ação que eu estou a fazer, em todas as ações que eu farei durante o dia. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Livro do Céu, volume 4, trecho 118, 12 de março de 1902. Ameaça de castigo. Continuei a ver o meu adorável Jesus, isto é, no meu interior, mas via dentro de mim, de costa para o mundo, com um flagelo na mão, em atitude de andar sobre as criaturas, e com isto parecia que sucedia castigo sobre as colheitas mortandades de gentes, e no momento de mandar aquele flagelo, tendo dito palavras de ameaça, entre as quais somente recordo. Eu não queria, mas vós mesmo tendes procurado que vos exterminasse. Pois bem, eu exterminarei. E disse isto e desapareceu. Então, nesse trecho, Luísa vem falar que ela continua a ver o adorável Jesus no interior dela, dentro dela, mas de costa para o mundo, com a atitude de lançar flagelos sobre as criaturas, né? E ela fala que parecia que sucedia castigo sobre muitas pessoas, né? Muita gente, ia ter muita mortandade de gente, né? Então, ele
antes de mandar esses flagelos, ele dizia as palavras de ameaça, né? Ela diz que entre as quais ela se recorda que ele falava que ele não queria mandar esses castigos, né? Mas as pessoas procuraram, fez com que Jesus precisasse lançar esses castigos, esses flagelos. Então ele fala disso, né? E depois desaparece, né? Então ele fala, depois disso ele diz, então vou exterminar, né? Exterminarei a criatura, né? Ele vai lançar os castigos sobre si. Ele é a justiça que quer derramar os flagelos, né? O homem fez com que Jesus fosse obrigado a derramar os flagelos. Então ele diz isso e desapareceu. Aí continua no trecho 4, no trecho 119. 16 de março de 1902, não se deve buscar as próprias comodidades nem a estima e o agradar aos outros, mas somente unicamente agradar a Deus. Então, Jesus vai falar do que a gente não se pode buscar os nossos próprios gostos, né? A nossa própria estima própria de querer agradar as pessoas e fazer com que as pessoas se agradem da gente, né? Mas devemos ser, querer agradar somente a Deus. Tudo que nós fizermos é para a glória de Deus, fazer por amor a Deus, né? E ele fala, ó, quanto custa fazê-lo rir um pouco, é uma dor contínua e também medo de que não venha mais. Então Luísa vai falar quanto custava, né, fazê-lo vir um pouco, né? Jesus fazer vir um pouco, né? Então esse pouco que não vinha era uma dor contínua que Luísa sofria e essa dor, ela sentia essa dor e também sentia muito medo de que Jesus não viesse mais, né? Ó Deus, que pena, não sei como vive, embora vivo morrendo. Então, por pouco tempo, se fez ver em um estado que dava compaixão, com o braço muito mutilado e todo aflito me disse. Então, Luísa reclama que pena Deus, né? Embora ela embora ela era viva, mas morria, né, a todo instante, né? Não sabe como ela viva, embora vivo, mas morrendo a cada instante, sem a presença de Jesus. Então, em pouco tempo, né, Jesus vem e se apresenta para Luísa, no estado de que dava compaixão de ver Jesus num estado tão doloroso, né, com os braços todos mutilados, seu corpo todo mutilado, né, e então ele vai todo aflito, vai e diz, minha filha, olha o que me fazem as criaturas, como queres você que não as castigue? Então, a causa desse flagelo, desse estado de mutilação que Jesus apareceu, a culpa era toda do homem, né? Da criatura,
porque Jesus vai dizer, mostra para Luísa o porquê, né? O estado que as criaturas deixou ele, né? Então, era obrigado, como não queres que castigue a criatura, né? E, então, e enquanto dizia isso, parecia que tomava uma cruz alta, de cujo braço pendiam, né? 6 ou 7 cidades, e sucediam diversos castigos. Ao ver isso, sofri muito, e ele, querendo me distrair daquela pena, acrescentou. Então, Jesus se mostra para Luísa, né? Todo flagelado, todo mutilado, com o braço mutilado, e, e toma a cruz, né? Se mostra a Luísa numa cruz que parecia tão alta, né? Esta cruz, e essa cruz pendia, né? Cujo braço dessa cruz pendia em torno, em direção a 6 ou 7 cidades. E isso acontecia, né? Diversos castigos nessas cidades. Ao ver isso, Luísa ficou muito aflita, sofreu muito. E ele querendo que Luísa se acalmasse, né? Para distrair ela daquelas penas que as pessoas estavam acontecendo, que Luísa não queria ver, não aguentava ver mais, né? Esses castigos. Então Jesus vai distrair a Luísa e fala: minha filha, tu sofre muito quando te privo de minha presença, e isto por necessidade te deve acontecer, porque tendo estado por tanto tempo próximo, identificada com o contato da divindade, gozaste a tuas amplas tudo o agradável da luz divina. E enquanto mais alguém gozou a luz, tanto mais sente a privação desta luz, e os aborrecimentos, os fastios e as penas que levam consigo as trevas. Então, Jesus distrai a Luísa, falando que ela sofre muito quando ele priva ela da presença dele, né? E ele vai falar pela essa privação que seria uma necessidade, né? Acontecer que tendo tão próximo acontece que ela tendo tão próximo do, do contato, né? De estar identificada com o contato da divindade, ela goza de muitas luzes, né? Agradáveis, divinas, e enquanto mais ela gozou desta luz, tanto mais ela se sente a privação desta luz e os aborrecimentos dos fastios e penas que eleva consigo as trevas, né? Depois disso, repetiu mais: a coisa principal de cada um é que em cada pensamento seu, palavra, obra, não busque o próprio interesse, nem a estima e o agradar aos demais, senão só unicamente a Deus. Então, Jesus ensina Luísa a não buscar os seus próprios interesses, né? A buscar
somente e não tentar agradar a, as demais criaturas, né? Nem ter nenhuma estima para ela, não querer nada para ela, a não ser unicamente agradar somente a Deus, né? Então, tudo que ela fizesse levasse tudo para Deus, para dar glória a Deus. Então, continua no trecho 4, livro 4, trecho 120, 18 de março de 1902. A iniquidade faz Jesus sofrer. Esta manhã me sentia inquieta pela ausência do meu adorável Jesus e tendo recebido a comunhão, enquanto veio o meu adorar, meu coração, comecei a dizer muitos disparates. Então, Luiz aqui, certa manhã, sentiu muito inquieta, né? Com a ausência de Jesus, Jesus não vinha, né? E depois de ter recebido a comunhão, no coração, enquanto veio no coração, começou, né, a dizer muitos disparates, né? Quando ele se veio ao coração dela, começa a falar muito disparates. Doce bem meu, não é coisa de ficar quieta quando não vem, pois você não me vê tranquila, abusa e não te dá nenhum pensamento de vir. Portanto, é necessário dar passos, de outra forma não se consegue. Então, Luísa fala esses disparates, né, para Jesus, porque ela quer a presença de Jesus ali, Jesus não vem, então ela fica um pouco inquieta, né, em busca de Jesus, procurando Jesus, dando os passos, procurando onde, onde encontrar Jesus. Era necessário, ela fala, dar passos. Em, em outros em outros casos não consegue, né, encontrar ele. Então Jesus vai e diz, ele, ao ouvir-me, mexeu-se dentro de mim e fez ver em ato de sorrir, porque eu via os meus disparates e disse. Então Jesus sorri em ver tantos disparates de Luísa, reclamação de Luísa, porque que Jesus não veio, mas é uma reclamação boa, né? Porque ela queria a presença de Jesus. Então Jesus aparece dentro, se mexe dentro dela e diz, como em ato de sorrir, ela sente o sorriso de Jesus dentro dela. E então Jesus vai e diz, então tu queres que eu sofra, porque sabendo que se está inquieta, eu venha a sofrer, assim que não tratar de estar tranquila. É o mesmo que querer me fazer sofrer mais. Então, ele vai falar para Luísa se era isso que ela queria que ele sofresse, porque sabendo que ela estava ali inquieta, né? E não vinha, né? Que não vinha, assim ele tratava de estar tranquilo, para ela tratar de estar tranquila, porque ele sofria também, né? O mesmo que o mesmo que querer me fazer sofrer mais, né? Seria o mesmo que querer ele fazer ele sofrer mais, porque ela estava inquieta, né? E eu, louca como estava, disse, melhor que sofra, porque por teu mesmo sofrimento podes ter mais compaixão do meu sofrimento. E além disso, o sofrer que te vem pelo pecado é feio, e basta que não seja esse sofrimento. Então, Luísa fala para ele que era bom que ele sofresse um pouco, porque assim ele tinha compaixão dela, né? E vinha no sofrimento dela,
porque esse sofrimento não era um pecado, não era o sofrimento que tem pelo pecado é feio, né? Ela fala, mas basta que não seja esse sofrimento, basta que não seja o sofrimento do que pecasse, né? Então, Jesus diz, mas se venho me obriga a não enviar castigo, enquanto são tão necessários. Né? Então Jesus vai falar, se ele vier, ele não derrama os castigos, pois o castigo é tão necessário. Se ele não vier, ele não purifica, porque às vezes ele estando na presença de Luiz, ele não consegue enviar os castigos para a purificação, né? E os castigos são necessários para purificar as almas, né? Então ele fala, mas se venho, me obriga a não enviar os castigos. Então, na presença de Luiz, ele não envia os castigos. Então você deveria se juntar a mim e querer o que eu quero. Então Jesus chama aí a Luísa para se juntar a ele e fazer o que ele queria. E eu, lembrando-me do que tinha visto nos dias passados, disse, que castigo, que queres matar as pessoas? Faça-os morrer. Algumas vezes deve ir a ti e à sua própria pátria, contanto que os salve. O que queres é que os liberte dos males contagiosos. Ó Senhor, não me prestou atenção. O Senhor não me prestou atenção. Desapareceu. Ao retornar, se fazia ver sempre com as costas voltadas ao mundo. E por mais que fizesse, não conseguia que olhasse. E quando queria obrigá-lo pela força, me disse. Então, Luísa, Jesus aparece para Luísa, né? De descosta, né? E por mais que Luísa tentasse, né? Forçasse ele olhar de frente para ela, não conseguia, né? Então, ele estava tentando lançar os castigos para elas, né? Porque ele fala que lembra dos castigos, né? Dos castigos que ele queria matar as pessoas, né? Faça morrer algumas vezes, né? Fazer morrer suas próprias. Isso é a justiça de Deus, né? Que Jesus queira matar as pessoas, né? Era a justiça de Deus que é obrigado a levar as pessoas pelos flagelos. Luísa vai falar que é melhor que as pessoas morram, né? Para salvá-las, elas do que ficar viva e se cometer erro e ser condenado. Então é melhor que sejam mortos para ser salvos, né? Pela justiça, pela purificação, né? E não me fosse. Aí ele vai, aparece para Luísa Descosta, né? E então Luísa tenta disposta para o mundo, e Luísa tenta, por mais que tente, não consegue fazer com que ele olhasse de frente, né? Não me force, pois desta maneira me obriga a privar-te de minha presença. Então fiquei com um remorso e sinto que cometi um pecado. Então Luísa tentou obrigar Jesus a olhar, e ele pediu para que ela não esforçasse, né? Porque assim obrigaria ele a ficar privada, né, dela, né? Então Luísa fica um pouco com remorso de que ela cometeu algum erro, né? Então foi isso, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Fiat, fiat, fiat.
Amém.